Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Blume e hoje vamos continuar a nossa leitura desse livro, Da Virtude da Raiva, de Arun Gandhi, que é neto de Mahatma Gandhi, e outras lições espirituais. Bom, eu queria pedir para vocês, primeiramente, para vocês se inscreverem aqui no canal. A gente percebe que o algoritmo do YouTube vai dando algumas sacaneadas para que a gente comece a colocar anúncio e tudo mais, né? E não é uma coisa que eu faço. Então se inscreve no canal, divulga. Não divulga, mas compartilha esses vídeos. Se está te ajudando, pode ajudar outras pessoas também. E dá esse joinha aqui embaixo para o algoritmo sugerir esse vídeo para mais e mais pessoas, beleza? Bom, hoje nós vamos continuar lá na nossa quinta parte, que é a lição 5. Então, sem muita enrolação, vamos continuar agora essa leitura. Está muito boa. Se você está gostando, se está te ajudando, coloca aqui nos comentários o que você já aprendeu com todas essas leituras que a gente está fazendo aqui. Nós vamos lá na página 69. Lição 5. Mentiras levam a mais mentiras. Isso aqui é legal porque ele conta uma história. Tá? Eu vou resumir a história aqui para não ler ela inteira, que dá 4 páginas aqui. Mas o que é interessante? Ele conta uma história aqui de que ele foi viajar com o avô dele e com um outro cara lá que era amigo do avô, que era ministro, que depois foi ministro lá da Índia e tudo mais. Enfim, esse rapaz chamou ele para comer um omelete e ele nunca havia comido um omelete. Quando eu falo ele, eu estou falando de Arun Gandhi, tá? O neto do Mahatma Gandhi. Ele nunca havia comido omelete e ele ficou com muita vontade. E o rapaz pegou e falou que, ó, então você só vai comer um omelete se o seu avô permitir, se o seu avô deixar. E ele chegou lá para o avô e pediu, e o avô dele perguntou, né? Mahatma Gandhi perguntou se ele já havia comido omelete antes e tudo mais. E ele mentiu falando que sim, que tinha comido omelete. Mas na verdade ele não havia comido. Então para ele era uma novidade e ele estava muito empolgado para conseguir seguir com aquilo. Enfim, ele contou uma mentira. Depois eles viajaram, voltaram para casa e tudo mais. E o Mahatma Gandhi estava conversando com os pais de Arun Gandhi. E ele perguntou se ele comia omelete em casa. Falaram que não, que ele nunca comeu omelete. E aí o Mahatma Gandhi perguntou para ele: por que você mentiu? Você falou para mim que você havia comido omelete e seus pais falaram que não. E os pais ficaram com muita vergonha e tudo mais. A tradição deles lá, uma mentira é uma coisa muito pesada. Então, aí começa toda essa história, a gente vai começar a ler essa parte aqui. A mentira sempre parece a saída mais fácil no momento, mas quando mentimos para os outros, estamos mentindo para nós mesmos também. Poderíamos ganhar muito mais se enfrentássemos a verdade desde o início. Naquele dia, em Pune, fingi para Bapuji que comer uma omelete não era nada especial. Então disse a mesma coisa para mim mesmo. É muito raro pensarmos casualmente algo como: decidi ser uma péssima pessoa hoje, eu vou mentir. Em vez disso, nós nos convencemos de que o que estamos fazendo é de alguma forma adequado. Escondemos a verdade de nós mesmos tanto quanto das outras pessoas. Você já mentiu? Todo mundo já mentiu. Não adianta falar que ninguém nunca mentiu. Todo mundo já mentiu em algum período da vida, nem que seja lá na adolescência. Essas pequenas mentiras, elas vão levando a outras mentiras. E para a gente não se sentir mal, isso é muito ser humano, tá? Para a gente não se sentir mal, a gente acredita nessa mentira. A gente fica dando explicações racionais do porquê você mentiu. Ah, mas eu não menti, eu só falei isso e isso. Eu omiti uma informação aqui, eu omiti outra informação aqui. Você fica tentando se convencer daquela mentira para que você não se sinta mal por ter mentido. Já percebeu isso? Isso acontece. Quanto mais pessoas são afetadas com essa sua mentira, pior você vai se sentir depois. Porque uma hora cai, né? Quem mente, uma hora a mentira vem à tona. Isso é fato. Evitar mentiras é difícil, porque para isso precisamos reconhecer nossos desejos e admiti-los. É exatamente igual ele não queria admitir para o avô dele que ele estava com muita vontade de comer omelete, porque ele tinha toda a questão lá, né, da cultura de Mahatma Gandhi de não comer carne, de não comer nada que tem essa relação animal, e o ovo vem ali, né, do animal e tudo mais, e ele não comia e não concordava com aquilo. Porém, se aquilo já era uma coisa normal para Arun Gandhi, ele pegou e falou: não, então tá tudo bem, se para ele já é normal, tudo bem. Vem da tradição familiar. Muitas pessoas mentem quando ficam frustradas por não se sentirem no controle da própria vida. Essa é uma situação comum entre crianças e adolescentes, que em geral devem seguir as regras estabelecidas pelos adultos. Acho que o período onde mais as pessoas mentem é na adolescência. Vou sair com fulano e você não sai com fulano.
Ah, eu vou dormir na casa de fulano, só que você passa a noite na rua e tudo mais. Eu, particularmente, nunca fui de mentir muito para meus pais, não. Eu sempre era muito transparente, até porque eu nunca fui de sair de balada, nunca fui dessas coisas. Eu sempre fui uma pessoa mais caseira. Mas a gente percebe realmente isso, né, do adolescente e da criança. E o adolescente, é interessante, tem livros que você pode estudar em relação ao cérebro adolescente, que esse cérebro adolescente ele é muito imediatista. Os adolescentes são imediatistas, por isso que eles são desse confronto com os pais. Os pais estão se preocupando com o quê? Com o futuro dos filhos. Os filhos, na adolescência, estão se preocupando com o quê? Com viver o agora, quero aproveitar o agora, não sei se vou estar vivo amanhã. Então, eles são muito imediatistas, eles querem prazeres imediatos. Então, eles são inconsequentes. Eles não sabem a consequência do que eles estão fazendo, que pode ter uma consequência muito grande lá para frente. Mas hoje está tudo bem, eu estou aproveitando minha vida e é isso. Então, acaba tendo esse atrito com os pais, principalmente no período da adolescência. Por quê? Está até aqui essa questão. Muitas pessoas mentem quando ficam frustradas por não se sentirem no controle da própria vida. E os pais, de certa forma, eles estão cuidando da vida do filho. No mínimo, eles estão direcionando para o que é melhor ou acredita ser melhor para o filho. Então, o filho começa a mentir. Por quê? Porque os pais estão querendo controlar 100% da vida dele. Mas já digo para vocês que a gente não controla nada, tá? A gente não controla 100% da vida de ninguém. Podemos direcionar nossos filhos, dar exemplos é a melhor coisa, tá? O exemplo que nós damos para nossos filhos é a melhor coisa. É aquela questão, né? Tem um quadrinho de uma mãe no celular e o filho no celular, numa praça. Do lado dela tem uma mãe lendo um livro com um rapazinho lendo um livro. E a mulher do celular pergunta para outra mãe. Fala, nossa, eu queria muito que meu filho lesse mais livros. O que você faz para ele ler mais livros? E a mãe ali com um livro na mão. Então, o exemplo é a melhor forma. Se você ficar mexendo no celular, seu filho vai mexer no celular. Se você ficar lendo um livro, seu filho vai se interessar em ler livro. As crianças imitam. Eu vejo isso pelo meu próprio filho. Né? Tão pequenininho, não tem nem 2 anos, está com 1 ano e 9 meses. E ele é muito bonitinho, ele imita tudo que a gente faz. Então, se eu pego e coloco o chinelo ao contrário, ele coloca o chinelo ao contrário. Se eu pego e dou um pulo, ele olha para mim e pula, e dá risada, e se diverte. Ele vai imitando. Então, o exemplo que nós damos é sempre a melhor solução. E não tentar controlar a vida, mas direcionar com bons exemplos, para que a gente não fique fazendo com que as pessoas fiquem frustradas realmente, porque isso vai afastar as pessoas da gente. Os pais podem ajudar os filhos a evitar mentiras, tratando as vontades deles com honestidade e respeito. Maravilha. É o que eu estava falando de não controlar, mas sim você direcionar. Então o seu filho quer tomar uma decisão, por exemplo. Eu, na minha adolescência, queria fazer música. Né? Eu toco guitarra, minha guitarra está ali, e eu queria fazer música. Tinha gente que falava que não era para eu fazer música, que não dá dinheiro e não dá nada. Os meus pais já não. Meus pais perguntavam, beleza, por que você quer fazer música? Ah, por causa disso e disso e disso. Beleza, vai em frente. Tenta lá o vestibular, faz aula, faz alguma coisa então. Se é isso que você quer fazer, vai atrás. Não julgaram em nenhum momento. Enquanto tinham pessoas que julgavam, falavam que não presta e tudo, meus pais perguntavam por quê? Por que você quer? De onde vem essa vontade? O que você pretende usar isso como para você ganhar a vida? Aí é que está a questão. Tratar a vontade deles com honestidade e respeito. Eu respeito a sua vontade, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais da tua vontade. Por quê? Por que você está seguindo esse caminho? Por que você está tomando essa decisão? Onde você está buscando ir? O que você está enxergando que eu não estou enxergando para que está fazendo com que você tome essa decisão? Né? Então, sempre estar muito próximo dos filhos é extremamente importante. Extremamente importante. Estar próximo dos filhos e respeitar. Não imponha a sua opinião e a sua decisão. Entenda a decisão dele. Com argumentos da sua decisão, do seu porquê, você talvez possa mudar a decisão dele para ajudar. Se você vê que é uma forma de ajudar. Mas nunca impor. O impor nunca deu certo. Também é essencial que os pais não recorram à mentira só porque é mais fácil do que contar a verdade. Quando os pais criam o hábito de mentir sobre pequenas coisas, a injeção não vai doer, por exemplo, os filhos aprendem que essa é uma técnica aceitável. Exatamente, lembra que eu falei que os filhos estão toda hora imitando, observando a gente, principalmente criança. E na adolescência eles já foram programados nesse padrão. Então você começa a perceber que as coisas acontecem assim. A minha esposa outro dia estava falando para o meu filho, né, que ele estava fazendo birra
e estava falando para ele, mamãe não gosta que faz assim. Eu conversei com ela, falei, não fala mamãe não gosta. O motivo de ele fazer algo, ou de ele parar de fazer algo, não é simplesmente porque eu ou você não gostamos. É porque é assim, 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 assado. Por que isso não é legal que você está fazendo? Por causa disso, disso e disso. Então, essa questão é muito importante, vai ser muito importante. A injeção não vai doer. Filho, você não tomar uma picadinha, você vai sentir uma dorzinha, só que se você não tomar, a dor pode ser muito maior daqui para frente. Então é muito melhor que você sinta essa pequena dor agora do que uma dor enorme depois. Então você explica para a criança. Não mente, não mente. Eu vejo muitas vezes aqui no consultório pessoas que sempre viam os pais mentindo em relação ao pai querendo esconder algo da mãe, a mãe querendo esconder algo do pai. E isso fez com que eles aprendessem que isso é legal, que isso é tranquilo, não tem problema. Então no relacionamento deles eles passaram a mentir também. Por quê? Porque é normal, meus pais faziam isso, por que é ruim? Meus pais não fazem nada de errado, então eu vou seguir o que eles estão falando. É difícil a gente parar para pensar, né? Que os pais não fazem nada de errado. A gente sempre coloca os nossos pais num pedestal. Mas espera aí, não é bem assim também. Seus pais são seres humanos que também erraram. Então se você percebe que você começa a mentir porque é mais fácil, dependendo da situação, principalmente para o filho de vocês, começa a analisar se vocês não passaram por isso na sua adolescência ou na sua infância. Se os seus pais também não mentiam e você aprendeu isso. Mas você pode reaprender. Muitas pessoas, tanto crianças quanto adultos, recorrem à mentira quando se sentem impotentes, achando que mentir vai torná-las mais fortes. Normalmente, no entanto, mentir torna você mais fraco. Você acaba se enrolando, como aconteceu comigo no caso da omelete. Mas mesmo que ninguém perceba a distorção dos fatos, a vitória dura pouco. Ao mentir, você prejudica sua noção de individualidade e acaba com a força que estava tentando alcançar. E até pode começar a acreditar que só será bem-sucedido se apresentar uma falsa imagem no mundo. A gente já viu vários filmes, né, onde o cara mente para que ele possa conquistar a menina e tudo mais, ou a menina mente para poder fazer tal coisa. A gente já vê vários filmes assim que sempre acaba com a mentira se desenrolando. Então não é a mentira que vai fazer com que você seja bem-sucedido. Você acaba assim se enrolando, como ele diz aqui, e mesmo que ninguém perceba essa distorção dos fatos, a vitória dura pouco. Ao mentir você prejudica a sua noção de individualidade, ou seja, quem você realmente é. Quem você realmente é, qual que é realmente a tua vontade. Se você começa mentindo, uma mentira vai levar a outra. Se você mente que X, aquela pessoa vai contar para outra, daí você tem que contar para outra uma outra mentira para cobrir essa mentira, começa a virar uma bola de neve que você pode se perder. Pode se perder e pode ficar muito feio para você. Olha aqui, pode começar a acreditar que só será bem sucedido se apresentar uma falsa imagem no mundo. Aí vem aquela questão de aceitação. Eu não aceito quem eu sou, então eu minto para que eu possa me sair bem. Já pensou o estrago que isso faz na vida de uma pessoa? Eu sei o estrago que faz, porque eu trato isso daqui. Essa falta de aceitação de quem você realmente é, em essência, eu trato aqui sempre. Mas você sabe se você está fazendo isso com você? Você sabe se você está fugindo da sua imagem pura? Ou você está mentindo em relação à tua imagem? Espera aí, vamos analisar isso. É importante. Você pode falar que agora, nossa, não está tudo bem agora. As mentiras que eu contei para os outros e para mim mesmo prevaleceram faz anos que está aí, eu estou muito bem. Beleza, espera 1 ano, 2 anos, 10 anos. Daqui a pouco você vai começar a se perder. Se já não se perdeu, você vai começar a se perder em relação a quem você realmente é. A quem você é. E não o que você está querendo construir, mas a quem você é. Isso é perigoso. Confessar uma mentira recorrente é difícil. Ebapudi ficou em conflito com sua consciência por um tempo. Mentiras são como areia, incapazes de criar alicerces sólidos. Tudo que você construir em cima de mentiras será instável e inseguro. E se continuar colocando uma em cima da outra, seu castelo de areia um dia irá ruir. Pensa na seguinte questão. Quantos empresários, políticos e pessoas você não vê sendo presas ou julgadas na televisão? Porque começaram a construir toda uma carreira em cima de uma mentira. Já percebeu isso? Pode durar anos e anos e anos. E as coisas começam a ruir. Em algum momento começa a ruir.
Por quê? Porque não tem um alicerce sólido, como ele diz aqui. Nunca vai ser sólido. É você colocar um palito de sorvete em cima de uma areia, de um monte de areia. Se bater um vento, aquele grão de areia vai caindo e pronto, acabou. A mentira, ela não é sustentada por muito tempo. Pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, 5 anos, 10 anos. Em algum momento ela vai cair. Em algum momento você vai ter que lidar com essa mentira e aí vai ficar muito feio. Por quê? Porque a maioria das pessoas, você pode perceber isso por você mesmo, a maioria das pessoas que tem uma amizade, e quando você percebe que aquela amizade, não que ela é falsa, mas que aquela pessoa é mentirosa, você se afasta daquela pessoa. Você se afasta. Não me diga que não se afasta, porque você se afasta. No mínimo você não confia mais naquela pessoa. Ou seja, a amizade não existe mais. Existe uma questão de colega, mas não mais uma amizade. Porque você sabe que a pessoa é mentirosa, fica mentindo a respeito de tudo. Ou se tem uma mentira grande que ela contou, você já não confia mais. E a confiança, ela é muito demorada para se conquistar. Você concorda comigo? A confiança é demorada para se conquistar. Porém, quando a gente trabalha em perder a confiança, aí é muito difícil você reconquistar uma confiança. É muito difícil. Bapudi fez uma conexão interessante entre a mentira e o complicado conceito de ahimsa. Um dos principais valores do hinduísmo, do budismo e de outras religiões, a ahimsa estabelece que não devemos fazer nada para ferir os outros ou a nós mesmos. É fácil entender porque essa era a base do movimento de não violência de Bapudi. Mas há um significado bem mais profundo que inclui outros tipos de males que causamos. Meu avô acreditava que controlar o instinto de mentir e enganar era bem mais difícil do que não se envolver em brigas corpo a corpo. Verdade, totalmente verdade. É só você parar para pensar quantas vezes você saiu no soco aí com alguém na rua e quantas vezes você mentiu. É fácil a gente mensurar. É muito mais fácil você mentir, ter esse instinto de mentir, do que você simplesmente brigar com alguém de forma física, né? A ciência não tem todas as respostas, mas na busca da verdade absoluta, temos que nos basear nos melhores fatos de que dispomos. Se você alega que o aquecimento global não é verdade, que os imigrantes aumentam a criminalidade ou que a discriminação não existe, está ignorando fatos intencionalmente e deixando que mentiras emocionais levem a melhor. A gente tem a questão de você lidar com fatos, né? O fato é o fato, não muda. Você muda a sua reação diante dos fatos. E tem pessoas que não aceitam os fatos. Então, elas distorcem os fatos ou simplesmente não querem acreditar. Fazem vista grossa, não querem olhar para aquilo ali, para que essa mentira possa, como que eu posso dizer? Pode alimentar a verdade delas. Você já percebeu que numa questão que a gente está vivendo muito de fake news, que a gente fala, as pessoas elas acreditam na fake news que alimentam o que elas acreditam. Mas se existe alguma fake news ou alguma verdade que está contra o que ela acredita, tudo é fake news para ela. Se está contra o que eu acredito, é fake news, não existe. Então imagina, né? A gente tem esse instinto. O que falam para mim, eu só vou acreditar no que me convém. No que convém ao outro, não. No que é minha verdade, eu acredito. No que é verdade do outro, não. Então a gente tem que cuidar muito com isso. A gente tem que estar sempre vigiando realmente as nossas atitudes e no que nós estamos acreditando, no que nós estamos absorvendo de informação. Nem tudo é fake news. Existem fatos de coisas que são contra o que você acredita, só que são fatos, não tem como você negar. A partir do momento que você nega, você está mentindo para si mesmo. Um conhecido me contou, brincando, que desistiu de mentir porque não é inteligente o suficiente para se lembrar de todas as histórias que contava, do que disse e a quem. Ele não queria continuar entulhando a vida de mentiras. Seja qual for a motivação, falar a verdade sempre acaba sendo muito melhor do que fingir ser algo que não somos. É o que eu disse, uma mentira leva a outra. Então eu não sou muito inteligente, não sou inteligente o suficiente para lembrar de todas as histórias que eu contava. Você conta uma mentira para a pessoa A, outra mentira para a pessoa B, outra mentira para a pessoa C, e todas vão lá e se juntam e começam a conversar a respeito daquilo. Então você, peraí, mas não tá encaixando. Aí você tenta ligar os fatos. Só que são fatos inventados. Então, como que você vai continuar a mentir? Você se enrola, não tem como você lembrar. Ainda mais se é uma pessoa que mente de forma recorrente. Tudo ela já viveu, tudo ela já fez, tudo.
Aí você acaba percebendo que a pessoa se enrola e ela se contradiz. No que ela disse para você, no que ela disse para o outro, ela se contradiz. E ela não consegue dar uma versão da mentira. Sempre existem várias versões. Você parar para perceber, é assim que funciona. Tem uma questão que ele fala aqui do livro, vou dar uma resumida para ficar mais tranquilo para a gente. Em 1930, Mahatma Gandhi ele conduziu a chamada Marcha do Sal, que era um protesto contra o pessoal ali inglês, né, contra o domínio britânico em relação ao sal. O sal era um artigo de primeira necessidade na dieta indiana, mas os cidadãos eram proibidos de extrair ou vender o próprio sal e tinham que comprá-lo dos ingleses. Então eles não concordavam com isso, porque era uma coisa deles. E como que eles estavam sendo proibidos de fazer? Enfim, ele juntou a Marcha do Sal. O que aconteceu? Ele tentou negociar até com o vice-rei dos ingleses e tudo mais, mas não acontecia, não ajudava. Ele acreditava que ele podia fazer isso de forma formal ali, realmente, conversar, mas não foi resolvido na conversa toda essa questão. Então ele anunciou, o plano dele era caminhar cerca de 400 quilômetros até o Mar Arábico. Quando chegasse lá, desafiaria a lei e apanharia um punhado de sal à beira-mar. Era proibido eles pegarem no sal. Imagina isso, né? E quase todo mundo do ashram lembra que é o local de meditação deles, o local onde eles vão cumprir toda a sua parte religiosa. É como se fosse uma igreja, digamos assim. O que aconteceu é que nesses 400 quilômetros ele foi passando por várias cidadezinhas. Em cada cidade mais pessoas iam se juntando. Aí foram milhares e milhares e milhares de pessoas que foram se juntando ali. O que aconteceu? Repórteres começaram a chamar a atenção da mídia. Né? A mídia está sempre em cima dessas coisas. Repórteres de toda a Europa, América e Índia. Então imagina a repercussão que isso não deu. Ele pegou, olha só, deu mais de 30 mil pessoas nessa Marcha do Sal. Imagina tudo isso andando. Imagina mais de 30 mil pessoas andando 400 quilômetros. Chama atenção, é muita coisa, é muita coisa. É uma causa que ele está lutando, né? Ou seja, novamente a gente pode linkar isso com a questão do nome do livro, A Virtude da Raiva. Uma coisa que ele tinha raiva, ele usou como uma motivação para ele fazer alguma coisa. Ele não foi vandalizar nada, ele não foi quebrar nada, ele não foi usar a raiva de forma primitiva, de forma animalesca. Ele usou como uma energia que impulsionou ele para ter ideias para que possa combater o que ele não concordava no mundo. Então, ele chegou lá na beira-mar e levantou o sal e tudo mais. É aqui que a gente entra nessa parte. Ele tinha desafiado os ingleses. Sem violência nem raiva, havia mostrado que subjugar as pessoas é errado. Seu amigo Mahadev Desai, que estava a seu lado, mais tarde relatou que, quando viram Bapudi na praia, outras pessoas da multidão também apanharam sal, rindo, cantando e orando. Toda a Índia parecia estar reagindo. Os ingleses logo apareceram e prenderam meu avô e cerca de 60 mil pessoas. Mas a mensagem havia sido enviada e outros milhões continuaram adotando a desobediência civil. Ao longo de toda a costa, nacionalistas indianos se reuniram em imensas multidões para extrair sal. Não havia espaço suficiente nas cadeias para todo mundo. Então imagina, né? Começa a ter uma manifestação pacífica que eles estão fazendo e eles vão lá e vão ser presos. E é o que ele diz, não tem cadeia para todo mundo, uma hora vai ter que ceder. Todos estão ali infringindo a lei, de certa forma, porque eles eram proibidos de pegar o sal ali, de pegar areia e tudo mais. Uma bobagem, né? Porém, isso acontecia. Então, o que eles vão fazer? Eles estão numa rua sem saída, eu não posso prender todo mundo. Mas também não posso deixar que ele faça isso. Como que eles vão entrar em um acordo em relação a isso? Você força a pessoa a entrar num acordo. Meu avô não era um orador veemente, nem tinha um exército ou um partido político organizado por trás dele. Mas atraiu o apoio de dezenas de milhares de seguidores em sua marcha e de outros milhões de pessoas que ficaram ao seu lado por sentirem que ele lhes falaria apenas as verdades mais profundas. Bapudi era motivado pela honestidade e por sua crença profunda. É muito difícil resistir a isso. Olha só, as pessoas seguiam ele porque sabiam que ele falaria as verdades mais profundas. Não existe mentira no meio do que ele fazia. Somente a verdade. Quando você fala a verdade, as pessoas confiam e compram a sua causa. Não digo compram com dinheiro, mas compram com... Pode ser com dinheiro também, mas elas compram com o tempo delas, com a energia delas, com a disposição delas em te ajudar na sua causa. Sempre trabalhar com a verdade vai ser a melhor coisa. Então,
A lição que a gente tira, finalizando esse capítulo aqui, nessa lição número 5, do que a mentira atrai mais mentira, é que a gente deve sempre trabalhar com a verdade, no máximo que a gente conseguir, trabalhar sempre com a verdade. Uma mentira vai levar a outra e você perde a confiança das pessoas. Mas uma verdade também leva a outra verdade, que vai atrair pessoas que querem a verdade para você. E você vai ter uma causa pelo qual lutar e também pessoas fiéis a você, porque você sempre fala a verdade, você não mente para elas, certo? Bom, vamos finalizando, depois vamos entrar aqui na lição número 6, que se chama O Desperdício é uma Violência. Vai ser muito bonito também. A gente continua então no próximo vídeo, beleza? Se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram e a gente vai se falando mais no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.